Oi pessoal, nesse vídeo vamos discutir um pouquinho três problemas, que é um problema da esteira, o problema do foguete e o problema de planetas, um pouco sobre o momento angular, o que acontece do ponto de vista da conservação daquilo que a gente já tinha comentado, o momento linear, o momento angular e a energia, como que a gente utiliza. É uma abordagem inicial, na hora que a gente resolver os problemas aplicados, a gente vai entendendo melhor como que isso aqui funciona, né? Então, um dos problemas que costuma aparecer bastante, que pode ser resolvido pela mecânica clássica, é o caso de uma esteira, em que você está soltando ou largando uma certa quantidade de massa ao longo do tempo. Então, você tem uma espécie de ejetor que vai soltando uma quantidade de massa ao longo de uma determinada esteira. E essa esteira, ela está se movendo com uma determinada velocidade. E a gente supõe, nesse caso, que essa velocidade ela é constante e aponta numa determinada direção, vamos supor para cá, né? Então, essa é a velocidade da esteira que está tendo massa caindo, como se fosse numa indústria, uma linha de produção, alguma coisa desse tipo. E a dúvida que a gente tem é que força eu preciso aplicar para manter essa esteira em movimento. E esse que é o problema que a gente tem que ver. Então, a estratégia mais simples é considerar que a massa não está saindo por um outro lado, a esteira é infinita, e à medida que você começou o processo soltando uma massa, e que esse objeto que está depositando a massa, ele também está em repouso, ou seja, ele não tem momento linear. Os casos mais avançados, essa peça está em movimento, de forma que o objeto já cai com uma quantidade de momento linear, e essa esteira ela vai perdendo objetos aqui para uma nova queda, para continuar o ciclo, por exemplo. Tá? O que a gente considera para analisar esse tipo de problema? Primeiro, a massa da esteira como uma massa fixa, que a gente costuma denotar por emissão. Isso aqui é a massa da esteira. Outra massa que existe é a massa do objeto que está acima da esteira. Né? Vamos chamar de material e a gente coloca essa massa como massa M, é a massa do material. Uma areia, um composto, qualquer coisa que foi jogada ali na esteira para se movimentar, tá? O que você precisa perceber é que essa massa do material, ela está variando à medida que o tempo passa. Então, existe uma taxa de variação da massa em função do tempo. Note que a massa da esteira não muda, né? A menos que tenha um desgaste significativo, a massa da esteira é a mesma do começo ao fim. Em compensação, a massa desse material que está caindo, ela vai aumentando. Então, aumentando à medida que o tempo passa, né? Então, você vai depositando e note que você conhece essas grandezas. Conhece a massa inicial, você conhece a taxa com que essa massa está caindo à medida que o tempo passa e você conhece a massa do esteiro. Se você conhece cada uma delas, você consegue escrever um momento linear desse sistema. Então, note que o vetor momento linear vai ser dado pela massa, e aqui é a massa total. Então, a massa M mais a massa do esteira, vezes a velocidade que eles estão se movendo. Note que nesse sistema a gente está ignorando o que está acontecendo aqui, até porque não tem velocidade, então a velocidade é nula, né? Então você tem esse momento linear. O que a gente pode escrever, então, dessa forma? Você pode utilizar o teorema do momento linear para encontrar força, e essa que é a estratégia que a gente costuma usar. Porque a força é a taxa de variação do momento em função do tempo. Se você conhece o momento, você consegue escrever a taxa de variação dele e escrever finalmente a força, né? Note que, quando você escrever, você vai ter mv mais mzão v. E aí você vai derivar essa expressão para ver o que vai acontecer. E o que acaba aparecendo é v vezes taxa de variação da massa em função do tempo. Você vai dizer, por quê? Aqui você tem que usar a regra da cadeia. Veja que você vai ter mzinho V mais mzão V. A taxa de variação de mzinho V é zero. De mzão V é zero. Por quê? Porque a massa da esteira não muda e geralmente o problema pede que você determine a força para que a esteira se mova com velocidade constante. Então essa velocidade não muda, ela também é constante. Mzão vezes V é uma constante. Quando você deriva em função do tempo, dá zero. Em compensação, essa é a variável. E isso é constante. Quando você for derivar, vai ter constante vezes dm dt. Então essa é a taxa de variação do momento, que é finalmente a força. Então se perguntam para você qual é a força que tem que ser aplicada na esteira, basta você escrever uma expressão como se fosse essa. Claro que você precisa de uma função descrevendo a taxa com que a massa está caindo em função do tempo, mas você consegue determinar finalmente a força. Em alguns casos é pedido que você determine também a potência, né?
dessa expressão. Potência é força vezes velocidade. Quando eu faço força, velocidade, eu vou encontrar v quadrado vezes dm dt. Por quê? Porque a força é v dm dt vezes velocidade da v quadrado dm dt, né? Se você for perceber, isso aqui é a taxa de variação em função do tempo de uma expressão que é mv quadrado. Só que coloquei a constante para dentro, lembre-se que agora a v é constante nesse problema, então você tem mv quadrado. Ou, se você quiser, você pode escrever taxa de variação em função do tempo de m mais mzão vezes v quadrado. Por quê? Porque mzão é constante, a hora que derivar dá zero. Ou seja, o que a gente acaba percebendo é que essa taxa, que é a potência, equivale a 2 vezes a taxa de variação da energia cinética total. Então, note que se você for resolver esse problema, isso é interessante que você perceba, não vale o princípio da conservação da energia mecânica, até porque a potência aqui disso aqui é 2 vezes a variação da energia mecânica, então, cinética, né? Então, note que você pode usar aqui a conservação do momento, a propriedade, o teorema do momento, mas tome cuidado quando você tenta resolver isso aqui por meio da energia, que pode dar algum problema. Outro problema que costuma aparecer bastante, a gente vai até resolver alguns lá na sessão de exercícios resolvidos, vou deixar uns para você, são problemas envolvendo foguetes. Como eu comentei, a gente fala bastante sobre isso e vai ter alguns exercícios para você resolver sobre foguetes, né? Sempre aparece bastante coisa desse tipo. O foguete ele tem um funcionamento bem específico, porque para o foguete se movimentar no espaço, o que ele faz é expelir combustível para fora. Então, quando ele empurra o combustível para fora dele mesmo, ele acaba se empurrando para cima. Note que isso é um princípio já direto da lei de Newton, né? Que toda ação tem uma reação contrária, assim por diante. Então, note que quando o foguete empurra a massa, expelindo ela para fora, essa massa, consequentemente, o empurra para cima. E a gente consegue utilizar esse fundamento para também resolver esse problema. Então, no caso do foguete, a gente define a massa desse foguete como mzão. Então, essa velocidade que o foguete está, pelo menos a inicial, como v, é um vetor v apontando numa direção que seja, existe uma velocidade de exaustão, vamos colocar assim, que é a velocidade, vamos colocar que é u, que ele está expelindo o material. Então, o foguete joga para fora esses gases numa determinada velocidade. E essa velocidade é essa velocidade u. Essa velocidade u é em relação ao foguete, tá? Até porque essa velocidade v é em relação a um referencial de fora. Então, quando você está olhando fora o foguete, você mede a velocidade em relação a um referencial fixo, você encontra v, e a velocidade de exaustão em relação ao foguete. Então, em relação ao referencial fixo, a velocidade de exaustão do foguete é v menos u, né? Porque o foguete, o sistema, antes de expelir, ele está dando velocidade v. Isso aqui é expelido do sistema com u, mas ele continua indo para cima com uma determinada velocidade, que é v menos u, tá? Então é interessante que você note essas duas condições que estão aqui, né? Na verdade, v mais u, né? No caso, porque está em vetor, né? Então, qual que é a ideia que você costuma utilizar para resolver um problema desse tipo? De novo, o teorema do momento angular. Você consegue escrever o momento angular total disso aqui como produto da massa vezes a velocidade. Então você escreve isso aqui sem problema nenhum, né? Esse momento linear é o momento linear do foguete, massa do foguete vezes a velocidade que ele está se movendo, né? Você consegue escrever a taxa de variação do foguete, porque lembre-se que o teorema do momento angular diz que a taxa de variação dessa grandeza é igual à força, né? Então você consegue escrever algo assim, ó. Taxa de variação em relação ao tempo de m vezes v. Aqui está a taxa de variação no momento do foguete, né? E agora a gente vai fazer o quanto que a gente tem de momento que está sendo transferido para os gases. Que ele é o quanto de gás você está perdendo à medida que o tempo passa, porque essa é justamente a massa perdida, massa de gás expelida do foguete. Lembre-se que o foguete está indo com uma massa, quando ele solta o gás para baixo, a massa desse foguete fica menor, porque a massa do foguete é a massa dele, mais as massas dos gases que ele está expelindo. Então, essa taxa de variação está indicando para mim quantos gases estão sendo jogados fora à medida que o tempo passa. E aqui eu multiplico pela velocidade dos gases, só que é a velocidade relativa, por isso que eu comentei aqui do referencial.
Quando você faz a taxa de variação do momento, isso aqui, de acordo com o teorema do momento, é a força, né? Note que essa expressão aqui é a do foguete. E essa expressão aqui são dos gases que estão sendo expelidos. Então você consegue escrever este tipo de expressão que geralmente te ajuda a resolver um problema, né? A gente costuma partir dessa ideia para resolver um problema de foguete, mas você tem uma versão um pouquinho mais simplificada se você resolver essas derivadas que estão aqui, ó. Então, note que aqui a massa muda à medida que o tempo passa e a velocidade também. Então você tem que usar a regra do produto, né? Vamos colocar assim, colocar M antes. M, derivada em função do tempo de V, mais V, derivada em função do tempo de M. Então essa derivada, essa aqui, pela regra do produto, né? Menos, aqui vai ficar V, derivada de M em função de T, só mudando a ordem, né? Menos U, derivada de M em função de T. Por que comentei que quando você expande isso aqui, fica mais simples? Porque aqui tem dois termos opostos que podem ser simplificados, né? E aí você acaba escrevendo uma equação que geralmente a gente utiliza, né? Geralmente você parte do começo para chegar nela, mas se quiser decorar ela também, mas às vezes a gente acaba esquecendo do cenário que a gente está usando, né? A gente fica com uma expressão desse tipo. Deixa eu escrever igualzinho, igual a U, dm dt igual a F, né, mais Fzão, né? Essa força que está aparecendo aqui, geralmente ela é dada, ou conhecida, ou suposta no problema. Pode ser a resistência do ar, pode ser a força de atração gravitacional, pode ser uma combinação entre elas, qualquer coisa que está atrapalhando ou interferindo no movimento do foguete, tá? Então essa é a equação que a gente costuma utilizar. Algumas coisas que costumam aparecer quando a gente está falando ainda de foguete, né? Em alguns casos, você está interessado em determinar a potência que esse foguete tem. E para isso, você coloca um suporte fixo, de forma que o foguete não se move. Quando você tem esse suporte fixo, o que acontece é que essa velocidade ela não muda, porque o foguete está parado. E aí você chega numa equação que é F igual a menos U dm dt. Então, esse caso aqui é quando você tem suporte fixo. Por quê? Porque o foguete não vai andar, mas ainda assim ele fica expelindo gases e tentando sair do lugar, mas ele não consegue. Qual é a força que está segurando esse foguete? É uma das dúvidas que você tem. E num determinado momento, isso aqui começa a se movimentar. Ou seja, você vai expelindo gases até que ele vence essa força de resistência, essa força do suporte, qualquer força do todo. Quando você determina qual que é essa força que você precisa para que o foguete comece a se movimentar, aí você está definindo, afinal de contas, a potência ou que o foguete possui, né? Agora, outra coisa que aparece também são casos em que não existem forças externas. Quando o foguete está se movimentando no vácuo ou em algo fora de alguma órbita ou alguma coisa do tipo, né? Sem forças externas, a equação vai ficar m dv dt é igual a U dm dt. Lembre-se que eu só substituí o F por zero, porque agora você não tem forças externas, e essa equação geralmente você consegue resolver multiplicando ambos os lados por dt sobre m e integrando. Então quando eu multiplico por dt sobre m, eu fico assim, ó, m dv dt vezes dt sobre m igual a U dm dt vezes dt sobre m. Agora, quando você integra ambos os lados, note aqui que essa integral m simplifica, dt também, aí fica integral de v0 até v, fica v menos v0. E aqui você tem dm sobre mu, vai dar u vezes ln de m menos ln de... Desculpa, m0 menos ln de m. Então você tem essa expressão que está aqui. Essa expressão aqui é para você determinar a velocidade do foguete sem interferência de forças externas, quando você considera uma determinada perda de massa. Então veja que você vai usando as equações para resolver cada um dos problemas, né? Mas isso vai ficar bem mais claro quando a gente resolver um problema específico, né? Um último caso que vai aparecer bastante, costuma aparecer, diz respeito à conservação do momento angular, né? A conservação do momento angular funciona muito bem quando a gente está falando de planetas, né? Vou colocar planetas aqui, né? Basicamente, quando você fala da Lua, por exemplo, a gente consegue determinar qual que é o momento angular que ela tem.
a gente determina como L, e ele é m r quadrado vezes ômega, né? Esse é o momento angular da Lua. Note que esse R é o momento angular da Lua em relação a qual raio? O raio da órbita, né? Então, da Terra até a Lua, você tem esse R que está aqui, né? Note que a gente já discutiu lá na aula na 3, se eu não me engano, no bloco 3, que a aceleração é R, W ao quadrado, né? Basicamente. De forma que você pode escrever a segunda lei de Newton. Vai ficar assim, ó. M a R, ou se preferir, M R ômega quadrado. E veja que no caso da órbita, note então que por conta do momento angular da Lua, existe uma aceleração R que está forçando a Lua a sair de perto da Terra. Ao mesmo tempo, existe uma força gravitacional que está atraindo a Lua junto com a Terra, né? A essa força gravitacional, a gente já viu que ela é G, Mzinho, sobre R quadrado. Então você pode igualar essas expressões e encontrar finalmente qual que é a velocidade angular dessa aqui, né? A velocidade angular da Lua vai ser dado por raiz quadrada, né? Porque daí você vai eliminar, vai ficar um R à quarta, M vai cair fora. Então vai ficar G, M é a massa da Terra, o Mzão agora, divididos por R à quarta, tudo isso dentro da raiz, né? Então esse é a velocidade angular da Lua, né? Com isso eu consigo escrever qual que é a velocidade angular da Lua em função desses outros parâmetros que estão aqui. Vamos substituir esse ômega por aquela expressão e eu vou escrever assim, ó, m quadrado r à quarta elevado a meio, porque é uma raiz, né, m quadrado r à quarta, vezes aquele ômega, que é g mzão sobre r à quarta, opa, comi aqui não é quadrado, desculpa, que é um só, que é 1, aí fica 1 e fica 3 aqui, né, só arrumando aqui. Olha, oxe. Aí então, aqui R ao cubo elevado a meio. Você pode acumular isso na raiz. Ó. Então R à quarta com R dá um R só. M quadrado sobrevive. Vamos ver o que sobrou. G, Mzão, M quadrado, R elevado a meio. Essa aqui é o momento angular, né, da Lua, né? O interessante é você perceber que esse momento angular ele vai aumentar sempre que o raio da Lua aumentar. Então, estando mais afastado da Terra, a Lua mais afastada da Terra, o momento angular dela é maior, tá? Aí você vai pensar, pô, será que esse momento se conserva? Isso é uma coisa interessante, né? E a questão é que não se conserva, principalmente quando você está fazendo o momento da Lua mais o momento angular da Terra em relação ao Sol, porque ele não é constante. Tem vários fatores que vão indicar quando não é constante. Por exemplo, se você tiver efeito da maré, o efeito da maré é como se o Sol gerasse um certo torque na Terra e faz um giro, que é a maré. Então ele vai tirando os objetos do eixo, a própria maré, por exemplo. Então o que acontece é que esse momento não se conserva. Claro que vai existir discussões que diz como aproximadamente eles conservam. Em alguns cenários você pode dizer que se conserva assim e resolver o problema. Mas isso vai estar bem especificado dependendo do tipo de problema que você estiver resolvendo. Tá bom? Então, tchau!